Olá, esse vídeo tem como objetivo te mostrar o Algarve de uma forma muito especial. Eu reuni pontos aqui que são muito interessantes sobre o Algarve e você vai poder entender um pouquinho melhor do que é o Algarve. Então se prepara que vai ter muita coisa legal. Enquanto eu estiver falando, alguns slides vão estar aparecendo na sua tela para você visualizar da melhor maneira possível. Bora? Então vamos lá. Imagine se você pudesse desfrutar de um lugar dos sonhos. Eu quero que a sua mente agora comece de fato a imaginar. O fato da imaginação é algo muito importante. Na nossa correria do dia a dia, a gente entra numa rotina, numa correria que a gente sempre faz as mesmas coisas. E as pessoas não conseguem desligar a mente para conseguir imaginar coisas novas. E tudo aquilo que um dia você adquiriu foi porque um dia você imaginou. E minha tarefa aqui contigo é fazer você imaginar as coisas que eu estou falando. Então imagine se você pudesse desfrutar de um lugar dos sonhos. Imagine estar ao lado de pessoas que mais ama em um lugar seguro. Imagine ter um estilo de vida saudável para o seu corpo, alma e mente. Imaginou? E imagine poder encontrar tudo isso em um só lugar. E eu não poderia estar falando de outro lugar, eu estou falando do Algarve, né? Então vem aí primeiro a marca para vocês, Infinity Dreams, que é a nossa marca com muito orgulho. Lindíssima, ela tem uma ideia desse lado colorido do Algarve, saturado, formas arredondadas e extremamente elegante. Então a gente está falando do Algarve, mas por que, Leandro? Por que vocês estão apresentando o Algarve? Tem um porquê, com certeza. Experiências que você poderá ter memórias que ficarão eternizadas. Na vida a gente coleciona memórias, a maior riqueza está na memória. Já lembrou de algumas viagens que você fez e falou, pô, aquele dia foi muito legal? Se você falar de repente assim, os últimos 10 dias o que você fez, talvez não tenha nenhuma memória forte. Mas quando você fala de viagens, de coisas marcantes, de lugares, isso marca. Eu tenho certeza que o Algarve vai proporcionar para você memórias ao lado das pessoas que você ama que vão ficar eternizadas na sua mente. O segundo motivo é futuro. As pessoas vivem muito, cara, vou fazer ano que vem eu quero fazer isso, ano que vem eu quero fazer isso e tal. E aí quando você pergunta assim, cara, como que você se vê daqui a 5 anos? E às vezes a pessoa viaja na ideia. E quando você fala assim, como você era 5 anos atrás? Era mais ou menos a mesma coisa. Então eu quero provocar você, tipo assim, como você se vê daqui a 5 anos de verdade? Será que não dá pra gente mudar alguma coisa para construir um futuro mais sensacional? Essa é a ideia. E o terceiro é o desejo de compartilhar. É algo, quando eu falo do Algarve, é algo que eu estou vivendo. Então não é uma venda de ideia. É o que eu estou vivendo, que a minha família está vivendo, é o que eu estou desfrutando. Então a ideia, de fato, é um desejo de impactar outras vidas com aquilo que a gente está vivendo, proporcionar também para outras pessoas. E aí a gente começa aqui com um bate-papo que talvez não, muitos não sabem, mas você sabe onde nosso maior ídolo da história escolheu para viver? Exatamente, o Ayrton Senna escolheu o Algarve. Ele morou aqui no Algarve entre 91 e 94, até o dia trágico do seu acidente. Ele morou na Quinta do Lago, que é um lugar lindíssimo daqui do Algarve, e é fantástico. Ele já dizia, né? Eu escolhi um lugar que era o lugar mais encantador do mundo, que tem 300 dias de sol e por aí vai. Se o Senna escolheu, não requer nenhum questionamento, né? E aí é o seguinte, não somente praia vive o Algarve. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque muita gente vê assim, não, peraí, Algarve é praia, é lugar só de férias? Não só de praia vive o Algarve, não mesmo. Quer saber mais sobre esse paraíso europeu? Lembrando que o Algarve é um paraíso europeu. Olha que interessante, quando você fala Portugal, só para você ter noção, em relação a imigrantes, do Algarve para cima, todos os lugares de Portugal, a maioria dos imigrantes são brasileiros. O único lugar que a maioria não são brasileiros é o Algarve. A maioria no Algarve são ingleses e por aí vai. Bom, são os britânicos, aí tem os irlandeses, tem francês, tem alemão, enfim. Ainda são poucos brasileiros. Mas o que esses nobres europeus buscam aqui no Algarve? E aí eu já vou te explicar. Primeiro ponto, o Algarve ele foi um reino até 1910. Antes era uma monarquia, que tinha uma divisão entre Portugal, Brasil e Algarve, né? Reinos, né? Isso até 1910. Por isso que o Algarve é tão diferenciado. É uma região nobre do sul de Portugal. E aí lembre o seguinte, sul de Portugal, diferente do Brasil, que sul do Brasil é frio, sul de Portugal é quente, óbvio, né? Quanto mais perto do meio do globo, é mais quente. Então, o sul de Portugal, na verdade, que é o Algarve, é um dos lugares mais quentes de toda a Europa. Então, é um clima mais parecido com o Brasil, que já é uma gigantesca vantagem. E aqui, 30% das pessoas vêm de outros países. Por isso que é muito nobre, muito cultural, muito diferente
Isso traz um ambiente sensacional. E o Algarve possui uma estrutura incrível para receber milhões de pessoas, e eu vou falar sobre isso. Em termos de dimensão, isso aqui é um ponto muito importante. Para você visualizar bem, o menor estado do Brasil é Sergipe, que tem 22 mil quilômetros quadrados. O Algarve tem 5 mil quilômetros quadrados. Então, o menor estado do Brasil é quase 5 vezes maior do que o Algarve. Teve uma noção do que é? Algarve é uma região, não é um estado nem nada. É como se fosse um estado, mas é uma região no sul de Portugal. E aí, quando você fala de densidade demográfica, você está falando, por exemplo, de vida, né? Porque quando você fala São Paulo tem 7.500 habitantes por quilômetro quadrado, você está falando de engarrafamento. Inclusive, isso é um dado recente, que o paulista leva, em média, 1h46 por dia no trânsito. É um inferno, vamos ser sinceros. É um tempo perdido, é um desgaste. Quem vive trânsito diariamente sabe o que é isso. Que é, segundo informações, praticamente todos os paulistas que saem diariamente. No Algarve, esquece, não tem trânsito, não tem nada disso, é maravilhoso, as vias são sensacionais, as estradas são maravilhosas. Olha que interessante esse dado. O Brasil, em 2023, recebeu 5,9 milhões de turistas estrangeiros. Então, você está falando do Brasil inteiro, o Brasil inteiro recebeu 5,9 milhões de turistas. Gravou esse número? Agora se liga. Somente o Algarve recebeu, nesse mesmo ano, 2023, 10 milhões de turistas. Isso mesmo, 10 milhões de turistas. É um número muito sensacional mesmo. Então você imagina uma região desse tamanho receber. O que você quer dizer com isso? Você vai ver a estrutura que tem o Algarve. Mas antes eu quero fazer um desafio. Pensa num lugar que tem 470 mil habitantes, que é a população do Algarve, 470 mil habitantes, né? Então, por exemplo, lá no Brasil eu poderia falar Niterói, né? Mas tem várias outras cidades que têm essa população. Imagina quantas casas no valor acima de 18 milhões de reais, que seria 3 milhões de euros, existem à venda. Repetindo, quantas casas no valor de acima de 18 milhões de reais, que seria 3 milhões de euros, tem à venda no mercado? Não é possui de casa, à venda. Olha, em Niterói, a venda acima desse valor, se tiver 2, 3, é muito. E não deve ter nenhuma cidade que tenha muitas e muitas. Pensa aí, talvez você possa pensar na sua cidade. Vamos falar do Algarve? Agora você vai entender a grandeza do Algarve. A venda, segundo a última pesquisa, são mais de 700 casas de 3 milhões de euros, que é 18 milhões de reais, à venda. Então você tem noção aqui, um pouquinho de noção da nobreza das casas, da infraestrutura e do que o Algarve pode proporcionar. Seguindo, a Casa do Sena, ela foi vendida em 2015 por aproximadamente 10 milhões de euros, que hoje seria 60 milhões de reais. Né? A Casa do Sena foi vendida em 2015. Ok? E agora eu vou falar um monte de premiação que o Algarve tem recebido, ganhou recentemente e vem ganhando ao longo dos anos. O primeiro é praia, né? Então quando você fala de praia, o que é sensacional no Algarve? Como a costa ela tem aproximadamente 200 quilômetros de costa, você está falando aí de mais de 100 praias. Então quando você vai a algum lugar, às vezes turístico, na Itália, Sardenha, alguns lugares, são poucas praias, e aí quando você vê aquilo, tumulto de praia, que o pessoal até brinca, peraí, no Instagram é de um jeito, presencialmente é outro. Realmente, porque é lotado, é uma praiazinha, são algumas praias dessas são pedrinhas e tal, não é confortável. As praias do Algarve não têm recebido prêmios à toa. Então, observa, os últimos títulos, né, ganhou como melhores praias da Europa, Algarve também foi eleito como o melhor lugar do mundo para se viver. Passando aqui o próximo slide, Algarve é eleito o melhor destino de praia do mundo em 2024 pelo Oscar do Turismo, né? Então são praias maravilhosas, são muitas praias, então mesmo em pleno verão, você tem como, se você quiser, ir para uma praia praticamente deserta com tranquilidade. É realmente incrível. Quer ver uma coisa interessante? Quando você pergunta para o algarvio, para as pessoas daqui, qual é a sua praia preferida, é quase impossível duas pessoas falarem a mesma praia. Um vai falar uma praia, outro vai... Pode fazer o teste. Outro vai falar outra praia e tal, porque as praias são lindíssimas, é difícil. Não é uma praia só maravilhosa. É lindo, as grutas, você entra em cada lugar surreal, seja de caiaque, de iate, seja com barquinho, seja nadando. É cada coisa realmente sensacional. Inclusive a Gruta de Benagil, né, que foi a proteção de tela do Windows 7 por muitos anos, aquela cena icônica, aqui no Algarve, né, que é uma gruta lindíssima, só vendo presencialmente para você entender a grandeza que é. O que mais tem no Algarve? Vários parques aquáticos. Tem parque aquático no Algarve? Tem parque aquático, tem vários parques aquáticos, tem zoológico, tem parque aquático show de golfinho, de leão marinho, aves, tem parque aquático indoor,
Então, por exemplo, tem um diazinho mais frio, tá chovendo, tem um que é todo indoor, que tem spa junto, é uma delícia. São mais de 40 renomados campos de golfe. Isso é sensacional. E eu vou falar um pouquinho sobre golfe também. São mais de 300 dias de sol por ano. Isso faz muita diferença. Eu vou falar também um pouquinho mais sobre isso. Tem um aeroporto internacional de Faro. Então é aqui no Algarve o aeroporto. Então, Leandro, eu pensei que tivesse que, se eu quiser viajar pela Europa, eu então não preciso ir para Lisboa. Não, é o aeroporto internacional de Faro, que é sensacional. São mais de 50 hotéis 5 estrelas, fora os demais hotéis. A estrutura de hotel aqui é brincadeira. Inclusive, você tem restaurantes maravilhosos, mas você pode ter gastronomia dentro dos hotéis, restaurante Michelin e por aí vai. Uma das melhores pistas de kart de toda a Europa fica aqui no Algarve, que é sensacional. De vez em quando eu corro lá, venço e tal, faz parte. Temos também o Autódromo Internacional, que é maravilhoso. Para você ter noção do Autódromo Internacional, nós temos no Brasil o Autódromo de Interlagos, tá? Que pode receber 60 mil pessoas, o público. Aqui nós estamos falando de uma capacidade de receber 100 mil pessoas, para você ter noção da grandeza desse autódromo. E você pode fazer lá outras coisas. Lá dentro tem a escola de automobilismo, você pode correr de Porsche lá na pista. Tem um monte de coisa sensacional. Inclusive, quando você fala de esporte aqui no Algarve, é impressionante. De esportes aquáticos, a paddle, a tênis, a golfe, é uma infinidade, futebol e por aí vai. E aí a gente está falando de incontáveis vinícolas. Bom, não preciso falar, né? Quando a gente fala de vinho, você vai lembrar sempre de Portugal, né? Então tem vários vinhos extraordinários para quem é amante de vinícolas aqui, tanto aqui como alguns lugares aqui próximos. Tem muitas vinícolas fantásticas. Estádios e arenas, então você tem estádios aqui, arenas, diversos festivais. Gastronomia aqui é covardia, é espetacular, vamos falar sobre isso. Shoppings, cinemas, isso é importante também, que o pessoal, tem shopping, claro, tem vários shoppings. Tem cinema, tem outlet e por aí vai. Aí, eu quero trazer para você 7 razões para você viver ou para você entender o que é esse sonho chamado Algarve. O primeiro deles é a segurança, ok? Do pobre ao mais rico, todos são unânimes no quesito de segurança. E aqui é um assunto muito sério. Porque quando você fala para o brasileiro, 9 a cada 10 pessoas que saem do Brasil saem por causa da segurança. E não existe lugar mais seguro, pelo menos dos países mais interessantes, do que Portugal. Andar no Brasil com segurança significa andar com câmeras, carros blindados, risco de sequestro, assaltos. Olha, eu não preciso enfatizar isso aqui. O brasileiro vê diariamente, nos jornais, nos telejornais, coisas que cansam e que doem a alma. De sequestros a recorde de estupros. Eu vi recentemente, são 822 mil estupros por ano. São números assustadores de homicídio e tudo mais. É pesado falar isso, eu não quero falar, mas você que é brasileiro sabe que é uma verdade absoluta. Você sai de casa e você não sabe se você vai voltar. Se você tem um filho, você não sabe. Se o celular dele acabar a bateria, você entra em desespero. E isso, sinceramente, isso é vida. Se você tem condição, é o que eu costumo dizer. Se a pessoa não tem condição de sair do Brasil, ok, faz parte, tá tudo certo. Mas a pessoa que tem condição e não sai, ela é quase que conivente com riscos que ela está correndo. E trazendo alguns números, quando a gente fala de homicídios em média dos últimos anos, você está falando que no Brasil tem uma média de 50 mil homicídios. Você está falando dos Estados Unidos, está em torno de 22 mil. Estados Unidos também é extremamente perigoso, inclusive com um número altíssimo de rapto de crianças em Orlando. Quando você fala de Portugal, você está falando de 93 homicídios por ano. 93, não é 93 mil nem nada, são 93. Então, assim, os números são muito gritantes, não há nem o que se discutir. No índice global da paz, Portugal ocupa a 6ª posição. Então, é um dos países mais seguros do mundo, realmente. E aí vem matérias falando que Portugal, o 6º lugar, é o país mais seguro do mundo. Segundo motivo, família. Por que família? Porque a gente trabalha, a gente luta, a gente faz tudo por quê? Para proporcionar uma vida melhor para nossa família. E se você pensa em família, você tem que pensar em conexões que tem. Escolas internacionais, oportunidades, conexões, custo de vida. Cara, o Algarve é sensacional. Você está falando, volta a falar, aqui a gente está falando de possibilidade de ter uma casa para passar férias, ou de morar, quem sabe, mas está falando de um lugar onde se um filho teu estuda num colégio, e diga-se de passagem, 90% dos portugueses, os filhos de portugueses estudam em colégio público, que é extraordinário, né? Tem também escolas internacionais, sensacionais, mas enfim, essa criança ela vai estar estudando com pessoas que são, aqui no Algarve, franceses, espanhóis, portugueses, ingleses. Imagina a conexão, a vasta experiência. Isso não tem preço. Não existe escola mais cara do Brasil que venha trazer um tipo de conhecimento e conexão
experiência de vida como essa. Não tem como. Então, assim, são muitas coisas que constroem memórias. E aí tem matérias da Forbes mostrando como Portugal tem se tornado interessante e atraente. Mostra que Portugal, em relação ao resto da Europa, é o local mais barato para se viver, em comparação ao resto da Europa. E em comparação aos Estados Unidos, ele é 60% mais barato para se viver, custo de vida. Isso é um ponto interessante para pessoas que precisam tomar decisões. Terceiro motivo, esse motivo aqui, olha, ele é importante. Alimentação saudável. Nós vivemos num mundo hoje onde as pessoas estão muito preocupadas em viver muito, em ter uma qualidade de vida, o tempo todo fazendo exame de sangue e comparando, indo a médico e tal, e às vezes pensa muito em estética e esquece a qualidade de vida alimentar, né? Nós somos aquilo que a gente come. Então, quando a gente fala de qualidade de vida nesse aspecto, eu estou falando que, por exemplo, vou trazer uma comparação com os Estados Unidos, né? Vamos lá, aqui nós temos dieta mediterrânea, temos comida fresca, nós temos 30% menos glúten nas comidas. E quando a gente compara, por exemplo, os Estados Unidos, puxado por uma influência culinária americana, a taxa de obesidade nos Estados Unidos em 2021 é de 65% acima do peso e 42% obesidade mórbida. Isso é seríssimo. Então, é um tema sério. Quando eu já fui várias vezes para os Estados Unidos, você vai para os Estados Unidos e você volta inchado. A comida lá, eu não sei o que acontece, que ela é muito processada, muito industrializada. Quando a gente está falando do Algarve, está falando de comida fresca. Você está falando de peixe fresco, de azeite, sabe? Da comida fresca, frutas frescas. É extremamente saboroso e saudável. Vai fazer bem para o seu corpo, vai fazer bem como um todo. Não vai te inflamar. Quantos médicos têm falado hoje? As pessoas estão vivendo inflamadas e a inflamação é a primeira, vamos dizer assim, a primeira vertente, a que desemboca em todas as doenças. Mas eu não vou trazer esse tema aqui que seria pesado, mas é algo sério e o Algarve é um grande diferencial para você viver uma vida saudável. Quarto ponto, estilo de vida. Cara, esse ponto aqui não tem conversa. O melhor clima da Europa é o Algarve. Então você está falando de um lugar onde tem sol. Por que eu estou falando isso? Quando a gente fala de algumas pessoas que se mudam para a Europa, algumas vão para Londres, outras para Irlanda e tal, e outros países, né? Alemanha, por aí vai, Suíça e tal. Esses países, para o brasileiro, agora eu estou falando como brasileiro, estou falando como você. Para o brasileiro que está acostumado com o clima tropical, cara, é muito difícil. Você está falando de Londres, que você vai pegar lá menos 5 graus em determinadas situações. O brasileiro não sabe o que é isso. Ele não sabe. É aquele frio de doer os ossos. É um frio, é o céu cinza. É triste. Por isso é um lugar que muitas vezes é mais deprimido. Então, assim, o Algarve, você está falando de um verão maravilhoso, como o Rio de Janeiro, e você está falando de um inverno ameno. Você está falando de um inverno, não como o Rio, mas um inverno como São Paulo, que faz aquele frio ali de 11 graus, às vezes de noite, e 15 graus e 6 graus de dia. É esse clima. E com o sol da vida, o sol da felicidade, o sol abrilhanta o local. Então isso é um diferencial muito grande. Clima, lugares para trilha, passear, é muito saudável os lugares, muitos parques, muitos lugares de lazer que são paradisíacos verdadeiramente. Outras coisas maravilhosas tem aqui. Marinas, tem várias marinas, uma delas que é a Marina de Vila Moura, que foi eleita a melhor marina internacional 2023. É lindíssima, várias lojinhas, tem restaurantes maravilhosos, é a maior marina de Portugal, então é muito, muito, muito bonito mesmo. E, por falar em golfe, eu falei que ia falar, eu tô voltando agora em golfe. Golfe, aqui é o paraíso. O Algarve foi eleito, na verdade Portugal foi eleito o melhor destino de golfe do mundo e os principais campos de golfe estão aqui no Algarve. São campos renomados, assinados, os maiores jogadores de golfe do mundo vêm para cá treinar, vêm para cá jogar, existem campeonatos aqui e por aí vai. É um paraíso. Para quem nunca foi num campo de golfe, é um lugar de paz, é um lugar de excelência, é um lugar de nobreza, é lindíssimo, é verdadeiramente apaixonante. É verdadeiramente apaixonante. E para quem pratica o esporte, olha, se você nunca esteve no Algarve, você não sabe o que são os campos extraordinários. Esses campos onde tem lagos no meio, você está falando de falésias, mar, é esse visual incrível e você joga ali nesse ambiente. Então, assim, é sensacional. Uma outra observação é que o Algarve, também, os campos de golfe são, quem tem casas, o imobiliário de golfe, de casas de golfe ao redor dos campos de golfe, são os mais valorizados no mundo, tá? Então fica essa observação aí. Aqui eu trago uma brincadeira que é Como Viver Até 100 Anos. Para quem viu essa série, é uma série que, se não me engano, está na Netflix, não tenho certeza. É uma série muito interessante, mostra alguns lugares que são Blue Zone. E todos esses lugares que são Blue Zone são muito similares ao Algarve, que são lugares que têm falésias, lugares que as pessoas desfrutam mais da vida. A gente vive num mundo onde as pessoas vivem num mundo comparativo e tudo mais, ostentação. Aqui no Algarve existem pessoas verdadeiramente muito ricas, existem pessoas de todas as classes, mas existem pessoas verdadeiramente muito ricas, mas que não têm aquela preocupação de ostentação
alimentação que o brasileiro, a gente sabe que muita gente tem. Eu particularmente acho uma infantilidade, mas é uma coisa que o brasileiro tem. Aqui no Algarve tem a riqueza, mas você tem uma naturalidade. As pessoas vivem muito bem. Elas não vivem postando todos os dias tudo que faz, não vivem ostentando nada. Elas vivem melhor. Você vai estar em restaurantes onde as pessoas estão sentando, estão conversando, não estão o tempo todo com o celular. Pra você ter noção, às vezes, até para gravar uns vídeos para transmitir para vocês, quando eu gravo em alguns lugares, as pessoas olham, tipo assim, eu me sinto um ET. Tipo assim, o que esse cara tá gravando? É estranho aqui. Então, isso é um ponto positivo, porque a alimentação, sociabilidade, fé, atividade física são coisas muito fortes aqui do Algarve. Quinto ponto, cara, esse ponto aqui é um ponto que tira qualquer dúvida. Se você quer sair do Brasil, acaba nesse ponto. É o nosso idioma. Ponto. É o nosso idioma. Ah, Leandro, mas eu me arrisco, falo alguma coisa de inglês. Então tá, então uma matéria. 1% só da população brasileira fala inglês fluente, 5% se comunica. Vamos falar a verdade? Aí o cara vai lá na farmácia nos Estados Unidos, ele vai, tenta falar, se enrola. Se ele precisar ir para o hospital, ele vai se embaranar todo. É complicado demais. É uma impotência. Aí você leva sua mãe, leva um amigo tal, o cara não sabe falar, compra ali, fala para mim, me ajuda aqui. Sabe, aquelas vergonhas, você sabe como é que é. É ruim demais. O nome disso é impotência. Você está abaixo, você está limitado a um país que não é sua língua. Isso no dia a dia faz muita, mas não é pouca não, muita diferença para você tomar uma decisão. Então, e aqui você está falando português, pô, tá em Portugal. Então é você se comunicar em qualquer lugar, você falar com as pessoas naturalmente e é a cultura mais próxima do Brasil. Ponto. Não tem nenhuma cultura mais próxima do Brasil que Portugal. Você vai ter um estilo diferente, como você também tem. Você está falando do Rio de Janeiro, você está falando do Nordeste é um estilo, você está falando do Sul é um estilo e tal. Mas a raiz de Portugal, o Brasil está lotado de raiz de Portugal. Então você está falando da mesma cultura. E isso é muito importante no dia a dia. Agora eu quero fazer um negócio para te contrair, tá? Não me matem, não me xingue, é só uma brincadeira para te contrair. Se você prefere casa de papel e de madeira, se você gosta de furacão, se você é viciado em comer fast food, se você gosta de pântano ao invés de praia, se você se sente bem com a impotência da língua e você gosta de pagar um financiamento mais alto, mora em Orlando. É uma brincadeira, eu tenho muitos amigos em Orlando, mas olha só, cada ponto desse é uma verdade absoluta. Inclusive financiamento. Você está pensando em comprar casa e tudo mais, financiamento no Brasil é caríssimo, taxa de juros é caríssima. Estados Unidos é mais baixo que o Brasil, obviamente, mas é mais alta que Portugal. Então aqui você está falando de menor. Se a gente for, eu vou deixar isso para outro vídeo. A vantagem financeira é muito grande mesmo. Sexto ponto, quintal de casa. Aqui não tem como competir com nada e com ninguém. Pensa bem, nós só temos uma vida para viver. O que você quer desfrutar ao seu redor? Como que você quer fazer? No Brasil é muito grande, qualquer viagem que você for fazer é muito longe. Então, hoje em dia, voo Rio-São Paulo, nossa, você paga às vezes R$1.500, R$2.000. Comprar em cima da hora, então, é loucura. Antecipado, você vai pagar R$700, R$800. Beleza, tá falando do Rio-São Paulo, né? Se for pro Nordeste, você vai pagar às vezes R$2.000, R$3.000, R$4.000. Tá uma loucura. E se você quiser fazer uma viagem, é longe de qualquer lugar. Eu tô falando do Algarve. Algarve é o coração do planeta. Se você olhar, ele tá no meio de tudo. É o coração do planeta. Se você está falando de Estados Unidos, se você for fazer uma viagem, estou morando em Orlando, você vai viajar para onde? Para os Estados Unidos. Tudo é Estados Unidos. Você está longe das outras coisas. Quando eu estou falando do Algarve, e como aqui tem o aeroporto internacional do Algarve, eu estou falando que daqui eu faço voos de 1 até no máximo 5 horas. Eu conheço 50 países em voos de 1 a 5 horas. Então se liga, eu posso ir para a Espanha em uma hora, eu posso ir para a Inglaterra em aproximadamente 3 horas, Paris em 2 horas, Itália 3 horas, Suíça 2 horas e por aí vai. E é tudo pertinho. E o mais interessante são os valores. No último Réveillon, eu fui na Inglaterra, na igreja do pastor Jackson, comprei a passagem em cima da hora, e de volta, em cima da hora, 63 euros. 63 euros, Réveillon. Se comprar passagem antecipada, você consegue passagem de 20 euros, 30 euros. É só entrar no site que você vai ver, pegar promoções. Então, assim, literalmente, eu estou falando de uma viagem, nem viagem de ônibus no Brasil você vai pagar esse valor. Então, isso é poder desfrutar desses países todos. Eu vou para a Áustria, Croácia, Polônia e por aí vai. Em pouco tempo, de forma barata e desfrutando literalmente do melhor dessa terra. E a sétimo último ponto, investimento seguro. Então entenda, hoje o brasileiro está tendo um recorde, o Brasil está com recorde, atenção, de brasileiros tirando dinheiro do país. Por quê? Gente, tem segurança jurídica no Brasil? Não. Você confia hoje no que está acontecendo no Brasil? Não. Você confia na justiça do Brasil? Não. Se tiver alguma sentença, significa que está certo? Não. Você confia? Quem é empresário sabe o que eu estou falando. Qualquer um que é empresário pode estar em qualquer situação, os bens dele sempre vão estar em risco.
Eu não vou entrar em detalhe, porque o empresário sabe a dor que é e o desespero que é do dia a dia sufocante e agoniante muitas vezes. Então, quando a gente fala de investimento, você fala, eu vou comprando casas no Brasil. Cara, será que não é interessante você pensar em diversificar? Ariano, mas eu vi que os Estados Unidos é interessante. Eu te desafio a entrar em contato conosco. Nós vamos te mostrar em números o quanto o Algarve é muito mais interessante do que qualquer outro lugar. E eu vou falar mais um pouco para vocês sobre isso. Ó, você está falando de investimento numa moeda que é euro, você está falando que é o continente europeu, você está falando de Portugal que não quer guerra com ninguém, e você está falando do Algarve, que é quase um país à parte, porque as pessoas que estão aqui são de vários países. É muito diversificado. Olha que interessante. O histórico de preço de venda do Algarve, tá? Se você for fazer uma comparação, janeiro de 2015 era um valor, em setembro está esse outro valor, 3.513 o metro quadrado, euros. Em menos de 10 anos, mais de 140% de valorização. Em menos de 10 anos, mais de 140% de valorização. É surreal. Eu vendi uma casa recentemente, que eu tinha desde 2011, a valorização dela foi tipo assim, 35%. Tipo assim, e você tem ideia de quanto dinheiro se perde? Então, quando você fala de investimento de imóveis, você tem que saber aonde investir, como isso vai valorizar de verdade. Essa valorização aqui, você pode colocar dinheiro aplicado, não vai dar mais do que isso aqui. Exceto essas loucuras que algumas pessoas investem e perdem dinheiro, né? Então, olha esse investimento. Outra coisa importante, muito importante, a gente está falando de euro. Janeiro de 2015, o euro estava 2,90. Setembro de 2024, e aproximadamente agora, em torno de R$6, certo? Então, observa, você além de diversificar um lugar que valoriza o imóvel, você além de diversificar numa moeda que é forte e que vai estar sempre subindo. Desde 1994, quando foi inventado o real, onde o dólar era 90 centavos, sempre subiu. Pode ter uma oscilação, mas em blocos de 3, 4 anos sempre subiu. E vai continuar subindo. Você pode oscilar uma coisa ou outra, mas sempre subiu. Então você sabe que está investindo em uma coisa que vai ter a valorização imobiliária e você vai ter a valorização do euro. Isso é seguro. Para quem é investidor sabe a importância dessa palavra. Então, uma simulação aqui. Alguém que adquiriu um imóvel de 1 milhão de euros em 2015 investiu em reais 2,9 milhões de reais, ok? Um euro é 2,90. Hoje, esse mesmo imóvel valeria 2,4 milhões de euros, mais de 140% de valorização, e esse mesmo imóvel ia valer aproximadamente 14 milhões de reais. Será que é um investimento seguro? Fora isso, tem outras possibilidades, que é o quê? Além de você ganhar nesse sentido, você pode colocar o imóvel para Airbnb, você pode colocar alojamento local, você pode rentabilizar, alugar, uma série de coisas. Então, outro ponto muito interessante, agora em 2024, no ano passado, o Algarve foi a 4ª zona do mundo com maior subida de preço, ou seja, maior valorização do mundo, 4ª maior do mundo. Só que os 3 primeiros colocados, você está falando aí de paraísos fiscais, não conta, né? Porque existem outros porquês. Então, presta atenção, de 250 mil a 50 milhões de euros, vale a pena você fazer um investimento em Algarve. Leandro, você falou de muitas casas caras, talvez eu não tenha condição. Calma, eu vou fazer um outro vídeo explicando mais detalhadamente se vale a pena comprar uma casa no Algarve. Mas entenda, de 250 mil euros a 50 milhões de euros, mas eu não tenho esses 250 mil euros agora. Eu vou explicar no próximo vídeo, você pode dar uma entrada de 20%. Depois eu explico, vai acompanhando. Mas entenda, o Algarve tem atraído americanos, tem atraído brasileiros que estão faturando com rentabilidade aqui. E, para finalizar, existem 4 razões para você investir no Algarve. 4 razões muito claras, muito objetivas, e que uma delas vai certamente falar em sua mente, de uma maneira racional. Fora o lado emocional. E olha que agora eu não estou mais falando do paraíso europeu. Eu estou falando que vale a pena como desfrute e vale a pena como investimento. É o que eu costumo dizer. Sendo muito sincero, é o que eu falei para alguns amigos. Falei, cara, eu só estou nesse negócio porque eu vi para mim o quanto é bom. Então, é o que eu costumo falar. Somente se a pessoa não puder comprar, que ela não vai comprar no Algarve. Porque quem pode comprar, não tem por que não comprar. E aqui são 4 razões para finalizar o vídeo. Primeiro, um lugar para você passar férias, criar memórias. Não, eu vou comprar, vou deixar uma casa ali e vou passar férias que eu gosto, vou ter minha base no Brasil. Maravilha, funciona. Segundo, não, eu vou usar para rentabilizar. Eu vou colocar no alojamento local, Airbnb, vou colocar para alugar e eu sei que vai estar valorizando todo ano e ainda vou ganhar um dinheirinho daqui. Show. Terceiro motivo, valorização de imóveis, bens, aposentadoria. Não, eu vou comprar, porque, pelo que eu entendi, está valorizando esse percentual por ano. Daqui a pouco eu vou ter uma boa valorização de imóvel, estou num lugar seguro. E o quarto motivo é morar. Não, cara, eu vou comprar e eu quero morar nesse lugar. Todos esses motivos nos trazem para Infinity. Então, pensou Algarve, pensou Infinity. Se você tem interesse em adquirir um imóvel, se você tiver interesse em conhecer mais sobre Algarve, se você tiver interesse, dúvidas, perguntas, entre em contato conosco que nós vamos responder com todos os mínimos detalhes. Da mesma maneira que eu aprendi cada detalhe aqui no Algarve, eu vou ter o maior prazer em te apresentar para que você faça não só um investimento seguro, mas tenha uma qualidade de vida apaixonante. Beleza? Pensou Algarve? Pensou Infinity.
Esse vídeo não é para quem ama viajar, mas para quem ama experiências que só podem ser vividas em um lugar. Anos atrás, Portugal descobriu o Brasil. E chegou a hora do Brasil descobrir Portugal. Você irá se surpreender com esse vídeo. Venha conhecer esse paraíso chamado Algarve. Você sabia que o Algarve foi considerado o melhor lugar para se viver no mundo pela revista Forbes? E essa mesma revista diz que Algarve é o melhor lugar para se ter uma segunda casa. E não é à toa que milhões de europeus e americanos vêm passar suas férias aqui. Mas agora chega de falar e deixa eu te mostrar. E Lisboa não é o sul de Portugal. Algarve é uma região que fica no sul de Portugal, com o melhor clima da Europa, com 300 dias de sol no ano. Vamos começar falando sobre as praias. São 150 quilômetros de praias com a beleza não vistas em nenhum lugar do mundo, com suas rochas, grutas e falésias que foram desenhadas pelo próprio Criador. Com certeza você já teve um Windows com a foto no fundo da tela de Benagil e nem sabia. Eu te garanto que pessoalmente é muito mais imponente, eu tive essa experiência. Mas eu me surpreendi mais ainda em saber que Benagil é apenas uma de incontáveis grutas lindas beirando toda a orla. A cada cantinho é encontrada uma praia paradisíaca nesse lugar. E o mais legal é que você pode curtir isso com o pé na areia ou pelo mar, fazendo stand-up, um caiaque ou um passeio de barco e viver uma verdadeira aventura pelas grutas. Você sabia que Ayrton Senna tinha uma casa maravilhosa aqui no Algarve? Sabia também que é o lugar que ele mais gostava de ficar de todo o planeta? Pois é, eu estou aqui em frente à casa onde ele morou. Não só nós brasileiros somos apaixonados pelo Ayrton Senna, mas também os portugueses. Aqui onde eu estou é a Avenida Ayrton Senna, que é a avenida mais luxuosa de Portugal inteira, com casas espetaculares. E olha como eles tinham orgulho. Aqui diz, residente da Quinta do Lago. Então, orgulho para nós e para os portugueses. Falando em corrida, aqui possui também o Autódromo Internacional do Algarve, que é um dos circuitos mundiais de Fórmula 1 e de diversas outras corridas. E também tem aqui várias pistas de kart para quem gosta de uma adrenalina. Essa região aqui é chamada Quinta do Lago, aonde um brasileiro chamado André Jordan foi um visionário criando um complexo de casas de maior luxo da Europa. Não só aqui, mas em todo o Algarve possui casas cinematográficas. Um dos destinos favoritos de quem é amante do golfe, com certeza, é o Algarve. O lugar com maior concentração de campos de golfe da Europa. São quase 50 renomados campos de golfe. O Algarve tem 450 mil habitantes, mas recebe mais de 4 milhões de turistas por ano. De repente você vai se perguntar, aonde essa galera toda fica? Aí que é impressionante, são milhares de hotéis e mais de 50 são 5 estrelas, ou seja, o que não falta é hotel top nesse lugar. Uma das razões que Portugal é um lugar super desejado é que é um lugar absolutamente seguro. Portugal foi considerado o terceiro país mais seguro do mundo. Uma outra grande vantagem é que aqui a gente tem o Aeroporto Internacional de Faro, que recebe visitantes de todo mundo e daqui você com 2 horas vai para qualquer lugar da Europa fazer uma viagem sensacional. Além disso, o Algarve tem parques aquáticos, festivais, shows, eventos para todos os gostos e
todas as idades. E essas são apenas algumas das infinitas possibilidades que esse local paradisíaco pode te proporcionar. O Algarve é um lugar para se viver, para passar algumas férias ou até para ter uma segunda casa para você passar dias maravilhosos.